A cidade de São Paulo, localizada na região sudeste do Brasil, configura-se como uma das maiores aglomerações urbanas do mundo. Trata-se de uma unidade espacial resultante da concentração permanente da população humana em um território delimitado, organizada por meio de infraestrutura física, política, econômica e social. No interior desse espaço urbano encontram-se os parques públicos, considerados subunidades funcionais e institucionais da cidade. Entre eles, destaca-se o Parque da Água Branca, concebido para a conservação de elementos naturais, a promoção do equilíbrio ambiental e o uso coletivo regulado por normas públicas. O Parque da Água Branca, oficialmente denominado Parque Fernando Costa, foi inaugurado em 2 de junho de 1929, no contexto da modernização agropecuária do estado de São Paulo, idealizado pela Secretaria da Agricultura. O espaço foi concebido como um centro de apoio à formação técnica e à divulgação das atividades rurais, com ênfase na pecuária leiteira. Sua estrutura foi pensada para promover exposições agropecuárias, cursos, oficinas e eventos educativos voltados à aproximação entre o meio urbano e o conhecimento rural. Com a arquitetura inspirada nas antigas fazendas paulistas, o parque abriga até hoje edificações históricas, estábulos, viveiros, aquários e área com animais, mantendo sua vocação original de integração entre natureza, educação e sociedade. Atualmente, o Parque Água Branca recebe diversas pessoas todos os dias de diferentes faixas etárias, por ser um ambiente com um paisagismo rural, ambientado no estilo normando. Ele abriga diversas áreas de lazer, como mesas para piquenique, trilha curta arborizada, espaços para leitura, visitação de espaços rústicos e a feira orgânica. Porém, com a concessão da empresa privada estabelecida desde 2022, alguns usuários reclamaram das interdições de várias áreas do parque para manutenção, isso em consequência da segurança dos frequentadores, na qual estão inacessíveis. Essa questão, portanto, gera uma frustração aos visitantes, visto que não tem prazo para as obras acabarem. Mas outros espaços podem ser acessados. Uma escola que deseja visitar com o intuito de promover um projeto precisa deixar a concessionária ciente e realizar um agendamento, utilizando apenas os espaços que estão liberados e que sejam suficientes para atender seus objetivos. Com efeito, encontram-se materiais que possam auxiliar práticas educativas que tornam o parque um espaço de sala de aula. Por exemplo, usar folhas caídas, gramíneas e esterco de galinha, essas galinhas que são criadas no próprio parque, para produzir compostagem. Paralelamente, o Parque Água Branca recebe um público que admira um ambiente diferente do que pode ser encontrado ao redor dele. Pelo histórico de ligação com a agropecuária, lembra muito a zona rural do interior. Tem estacionamento disponível, embora as vagas sejam limitadas. Muitas famílias levam suas crianças para ver os animais que lá habitam, principalmente as aves. Além disso, respirar um ar melhor, passear um pouco e se distrair. O parque possui corpos d'água, há áreas destinadas à conservação da flora e fauna e oferece apta para diversas espécies, funcionando como um refúgio ecológico na cidade. A gente está vivendo um momento crítico lá no parque agora. Ele foi licitado no meio da pandemia, audiência pública, audiência pública online, né? Contrato assinado em 22 de abril de 2022, e porque já se temia o que estaria por vir, conseguiu-se montar o plano diretor desse parque em 2021, que é um documento riquíssimo, que tem detalhado toda a história dele, tudo que ele tem de fauna, de flora, o que é tombado. Porque, na verdade, o Parque da Água Branca, ele é único e muito diferente de todos os outros que a gente tem na cidade, né? É um parque urbano? É. Mas ele, embora esteja numa área pequena, ele é de uma riqueza
é uma pérola dessa cidade. Primeiro que ele faz parte de toda a história da questão agronômica, né? A formação dele vem desde do século XIX, no início da República, quando em 1890 é criado o serviço agronômico, aí tem-se a necessidade de uma área na cidade, né, para fazer leilão de animais e receber produção agrícola para a cidade. E aí em 1929 é criado o parque. E aí e todos aqueles edifícios, eles eram ocupados por aparelhos públicos, né? Tinha Instituto da Pesca, DIEESE, o Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo ficava lá dentro, e aí fazia parcerias para cursos gratuitos com o SESC, em vários daqueles edifícios, e tinha o Museu Geológico do Estado de São Paulo, que ficava lá dentro. O que aconteceu? Já preparando para a licitação, o parque é desmontado por inteiro. Então, tudo que eu falei foi retirado de lá, exceto o aquário, que está fechado à visitação do público já há, acho que, quase 4 anos, pouquíssimos cavalos da ecoterapia e o baile da terceira idade. Fora isso, tudo foi desmontado. Branca, na zona oeste da capital paulista, está no meio de uma polêmica. Parque da Água Branca. Polêmica no Parque Água Branca, na região oeste de São Paulo. Dentro do Parque da Água Branca. O Parque da Água Branca. O Parque da Zona Oeste. Parque da Água Branca. Da Água Branca, que fica na zona oeste. A concessionária que administra o parque quer doar. 2.600 aves estão confinadas. A concessionária que administra o local pretende doar metade delas a uma ONG. Já conselheiros do parque pediram ao Ministério Público do Estado a suspensão da doação e a soltura no parque. São aves de perder de vista, cerca de 2.600, entre galinhas, gansos, patos e pavões. A Reserva Parques, que administra o local, decidiu reunir as aves em 2 áreas que juntas somam 2.500 metros quadrados. As aves costumavam ficar soltas pelo Parque da Água Branca, localizado na zona oeste de São Paulo. Mas desde janeiro do ano passado, por determinação do Ministério da Agricultura, por conta de casos de gripe aviária, foram recolhidas e passaram a viver nesta área. O grupo também argumenta que o manejo das espécies não está sendo feito de maneira correta. A concessionária Reserva Parques, que administra o local, quer doar parte das aves a uma ONG. Os conselheiros, inclusive, chegaram a acionar o Ministério Público na última semana contra a medida. A promotoria, por sua vez, diz que já notificou a concessionária e que segue acompanhando o manejo dos animais. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente diz ter feito o mesmo. Nós, do Conselho, nós votamos por unanimidade para a soltura dessas aves. Faz 1 ano, praticamente. Nós somos ignorados. Quando a concessionária prendeu, ela usou como pretexto a gripe aviária. Né? Só que as resoluções do Ministério da Agricultura, da MAPA, sobre a gripe aviária, você lia o texto, mas se você não fosse um técnico, né, você sabe interpretar texto, né, Nassif? Tava claro, tava falando de aglomerações, de grandes produções, de granja, ou de frango para exportação. Frequentadores reclamam. A concessão, ela tinha a obrigação de manter a característica do parque. Sou da opinião que eles têm que ficar soltos. Se tem muito, se for o manejo sustentável, doar uma parte, ok, mas mantê-los soltos no parque. Branca, na zona oeste da capital paulista, está no meio de uma polêmica. A construção de uma churrascaria sem o aval dos órgãos do patrimônio histórico. O restaurante está sendo construído para abrigar o evento Hípica Churrascada. Vai acontecer no antigo estábulo dos cavalos da Polícia Militar. Moradores estão incomodados com o vai e vem de caminhões dia e noite e também preocupados com o impacto de uma churrascaria dentro do Parque da Água Branca. Barulho das obras, né? E também tem os barulhos que esses eventos causam, não só para a vizinhança, mas também para a fauna, incomodando a fauna e a flora existente no parque. O acesso ao prédio da churrascaria está fechado, mas moradores conseguiram fazer fotos mostrando o andamento da obra, que não tem alvará dos órgãos do patrimônio para acontecer. A obra para a construção da churrascaria teve o aval da concessionária que administra o parque desde 2022. Só que o Parque da Água Branca tem quase 100 anos e foi tombado pelo Condefat em 1996. E por isso, qualquer intervenção precisa de autorização dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio histórico. A autorização que foi pedida, mas não foi concedida, segundo os membros do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental, o COMPRESP. O projeto que foi apresentado era um projeto que não apresentava todas as informações das intervenções propostas, não foi possível analisar.
Então, eles alegaram que não estavam em obras, o DPH fez uma vistoria e encontrou materiais de obra. Eles alegaram que esses materiais não eram das obras, dessa obra específica. Foi solicitado a esses representantes que apresentassem uma documentação que desse a dimensão do que eles pretendiam no local, para que pudesse ser feita a análise corretamente. Isso não aconteceu. A equipe do vereador e urbanista Nabil Bonduque fez imagens com drones e mostra que a parte descoberta dos antigos estábulos já está finalizada. A concessionária Reserva Parque, que administra o Água Branca, enviou uma nota dizendo que as estruturas são temporárias, reversíveis e respeitam o valor histórico do local. E ainda que o protocolo de liberação do evento está em trâmite nos órgãos competentes. E o Hit Group, responsável pela churrascaria, enviou uma nota com um texto idêntico ao da concessionária. Segundo esta advogada, a concessionária não tem poder para autorizar uma obra como o da churrascaria. Quando você assina um contrato com o poder público de concessão, você tem uma liberdade limitada para realizar a sua atividade dentro daquele espaço público. A legislação ela é muito clara, tá? Os imóveis tombados, eles precisam de autorização expressa dos órgãos que realizaram o tombamento. Pessoal, então concluindo, a concessão do Parque da Água Branca levanta importantes reflexões para uma educação ambiental crítica. Embora a privatização possa oferecer melhorias na infraestrutura e atrair investimentos, em nosso entender, esse processo pode acarretar a mercantilização de espaços públicos e a limitação do acesso popular, especialmente das camadas mais vulneráveis da sociedade. Pelo modelo CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, percebe-se que a concessão não deve ser analisada sob o viés econômico, mas também considerando os impactos sociais e educacionais. O Parque da Água Branca, como espaço de memória, cultura, biodiversidade urbana, tem valor imensurável para a educação não formal e para a integração da comunidade com o meio ambiente. Lembramos que o ensino não formal é reconhecido pela BNCC pela importância de espaços e experiências fora da escola, como parte do desenvolvimento integral do aluno, e que esta articulação entre a escola e os outros espaços educativos torna formal quando executada. Assim, a criticidade forma cidadãos mais conscientes e capazes de tomar decisões socioambientais. A concessão pode ser considerada prejudicial se não houver garantias claras da manutenção ao acesso público, da preservação ambiental e da continuidade de projetos de educação ambiental voltados à população local. O desafio é equilibrar a gestão eficiente com direito à cidadania, à educação e ao lazer, sem excluir a população que mais se beneficia de espaços gratuitos e inclusivos. Eu gosto de ouvir os sons dos animais. E você tem algum preferido aí? O pavão. Por quê? Eu gosto da pluma dele, quando ele abre aqui. Você tá acostumada aqui na cidade ver esse monte de bichinho assim? Não, com certeza não.